Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs. Com alegria nos encontramos para mais um programa da nossa série Flores Vocacional. Momento em que Deus permite nós mergulharmos no mistério do chamado divino. E assim nos ensina o parágrafo 44 do Catecismo da Igreja Católica. O homem é, por natureza e por vocação, um ser religioso, porque provém de Deus e para ele caminha. O homem só vive sua vida plenamente se viver a sua humanidade livremente em relação com Deus. Como nós precisamos entender, amados irmãos e irmãs, que falar de vocação significa necessariamente falar de religião. O Catecismo da Igreja Católica, retomando o ensinamento da filosofia antiga, de modo especial a filosofia grega, vai dizer que o homem por excelência é um ser religioso. Por mais que eu não queira, por mais que eu não aceite, por mais que eu rejeite Deus, por mais que eu diga que Deus está morto, como a filosofia contemporânea insiste em afirmar, nós somos seres espirituais, somos seres religiosos, porque lembra aquilo que também São Paulo, na carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, vai dizer: o homem é formado de corpo, de alma e de espírito. Deus nos chama à santidade perfeita. E tudo aquilo que somos, corpo, alma e espírito, esteja sem mancha para a vinda do Senhor. Assim nos ensina o apóstolo Paulo. Mas para nós entendermos que nós, sendo por natureza e por vocação homens religiosos, nós precisamos entender que falar de religião significa falar de ligação, falar de comunhão. Porque nós sabemos que a expressão religião, própria do latim, religare, significa ligar novamente aquilo que foi desligado, aquilo que foi rompido. Por isso, neste mês, nós somos convidados a mergulhar no chamado divino, no mistério da vocação. O parágrafo 44 do Catecismo vai dizer que nós, por natureza e por vocação, somos religiosos. E nós precisamos caminhar em direção àquele que nos criou, aquele que nos chamou. Deus. Falar de vocação implica em falar de liberdade. Deus que na sua liberdade nos chama. O homem que, escutando a voz de Deus, responde livremente o chamado divino. Porque a vocação é o encontro de duas liberdades, de Deus que chama, do homem que responde. Seja qual for a vocação, sacerdotal, matrimonial, religiosa ou consagrada, celibatária, Deus chama. Nós respondemos: eis-me aqui, Senhor, para fazer a vossa vontade. Livremente, nós decidimos seguir a Deus. Que nós possamos, olhando para a nossa vida e para o nosso chamado, trilhar com tranquilidade este caminho que nos leva em direção àquele que nos criou e que nos chamou. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado de Maria, São Pedro Julião Eymar, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.